Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Culturalmente Falando. Hoje o meu convidado é um ilustre amigo, já cá esteve, hoje volta a sentar-se nesta mesma cadeira para mais uma extraordinária conversa. Vamos conversar sobre escritura, vamos falar sobre livros, vamos falar sobre como escrever um livro, como editar um livro, as dificuldades da edição, como é que se pode chegar, como é que se pode escrever um livro. Mas também, por que não, até porque estamos na semana que começa precisamente a escola e o professor doutor, que esteve também muitos anos na escola a lecionar, nada melhor do que também nos dar alguns exemplos do que é precisamente esta entrada na escola para os alunos depois de 3 meses de férias. Eu diria, em jeito de brincadeira, que eles próprios se esqueceram de como era a escola. E vamos tentar perceber como é que esta visão do próprio professor, como é que o professor lida com a chegada dos alunos, como é que os alunos também lidam com o regresso às aulas, mas, como o próprio nome do programa indica, vamos nos focar precisamente na escrita e, por que não, também na leitura. E que tantas falta faz hoje em dia aos jovens a leitura do livro palpável. Hoje que estão muito nas novas tecnologias, eu diria que está a faltar o apalpar o livro, o esfolhar o livro, o cheirar as folhas do livro. Podemos olhar para a sustentabilidade, ok, mas eu continuo a dizer que este cheiro característico de um livro é próprio e é isso que nos faz entusiasmar na leitura e nos apaixonarmos quando estamos a esfolhar e quando estamos a ler um livro. Falo, obviamente, de Albino Batista, professor. Obrigado por ter aceitado este meu convite pela segunda vez para esta conversa, porque não passa disso mesmo, de uma boa conversa. Na última, falamos de tanta coisa boa, tanta coisa da escola também. Colocamos o dedo na ferida também em algumas situações e ficou a promessa de que voltaríamos aqui, até porque o professor lançou um desafio de escrever 5 livros num ano. Já estão 3 e eu tenho-os aqui precisamente comigo, os 3 primeiros, falta o 4º e o 5º, que já sei que estão terminados, falta apenas saírem da gráfica. Mas já lá vamos a isso. Professor, muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Boa tarde, Filipe. É um prazer estar novamente na rádio em Guimarães. Repito que é uma cidade que me atrai, cidade que eu gosto muito, cidade que conheço, cidade a que me habituei naquilo que me parece ser do melhor que há, que é da relação ensino-aprendizagem, ou seja, relação professor-aluno, eu diria aluno-professor. Penso que é mais correto dizer aluno-professor. E, portanto, é um prazer estar aqui, um obrigado, os meus parabéns pela sua continuidade à frente desta rádio e que seja por muitos anos, é o que eu desejo. Muito obrigado. Posto isto, já falou em vários temas, ao fim e ao cabo. De facto, em março deste ano, nós falámos aqui bastante na questão do ensino, na questão problemática do ensino. Também. Eu estava convencido, nessa altura, que a problemática do ensino, se calhar, se iria esbater no futuro deste ano. Tão rápido. Mas hoje confesso que não posso dizer isso. Não estaria o professor a ser demasiado otimista. Mas sou extremamente otimista. Extremamente otimista. E, em princípio, até confio nas pessoas, enfim, que se sujeitam a estar a orientar, a coordenar. Uns preferem esfiar, eu não gosto. Coordenar, orientar, na pasta respectiva, o ensino em Portugal. Portanto, por princípio, eu não conheço o atual ministro. Ainda tenho pouco tempo para o conhecer. Vou falar do ensino sem falar do ministro. Acho que sou mais correto
E acho que a decência deve estar presente em cada um de nós, Claro. em cada minuto e em cada segundo, porque nós passamos nesta vida. Até no julgamento, não é? Exatamente. Portanto, o que eu digo é que pesa embora o facto, enfim, deste governo, e muito bem, ter aderido a uma parcialidade de solução em relação aos salários dos professores, o que me parece ter sido uma boa medida, principalmente essa, porque há outras que falham, que ainda não houve tempo, provavelmente, são 4 meses. E se calhar mais difícil. Mas o problema agora é este. E eu estou a falar pelos jornais, pelos órgãos de comunicação social. Exatamente. Faltam professores. O que é inédito. E até li mais. Li que viriam professores do estrangeiro. E também que este ministro, finalmente, se lembrou dos professores reformados. Oh, professor, mas a questão da falta de professores, ou esta dita falta de professores, não tem também muito que ver com o facto de estes terem que fazer deslocações muito grandes e que financeiramente eu ia chegar lá. Não é possível para eles e acabam por desistir. Eu posso confidenciar aqui, não preciso dizer o nome, mas a professora primária do meu filho no último ano, que não estava colocada e já era professora há 20 anos, mas não estava ainda colocada nos quadros. No final, numa conversa que tive com ela, me disse: "Ó Filipe, eu sou o mais franca possível e eu, se não ficar colocada perto da minha zona de residência, porque sou professor há mais de 20 anos, eu vou desistir do ensino." E, portanto, isto tem muito que ver com aquilo que é a disponibilidade também dos professores, principalmente depois quando fazem vida já de casado e com filhos, de se deslocarem, por exemplo, do norte do país para o sul do país, tendo que depois pagar uma renda, pagar toda a alimentação, pagar todos a luz, a água, o gás da nova habitação onde está, sendo que no local de residência tem a família, o restante da família, a pagar exatamente o mesmo que ela está a pagar lá em baixo. Claro. Ela ou ele. Portanto, isto acaba por afastar também professores, não é? Eu diria o seguinte: hoje em dia, o professor português é um parente das senhoras e dos senhores empregados de limpeza. Porquê? Pelo modo como são tratados, pela procura exaustiva de lugares e, em último lugar, por aquilo com que se compram as batatas. Estes 3 pontos são muito importantes. E eu vou ligar com a parte em que fiquei há bocadinho, que era da questão do atual ministro, ou do atual senhor ministro, se ter lembrado finalmente de recorrer, como se faz em Portugal, há mais de 10 anos, em medicina quer dizer, em hospitais. Sim, exatamente. Recorrer aos médicos reformados. E não só. E até da acumulação de lugares dos que estão no ativo em chefia com a ida para os particulares. Professor, mas porquê é que os deixam fugir? Pois, essa é uma questão bonita, à qual era... Se temos a necessidade de, porque é que o deixamos fugir? Mais bonita ainda, porque nunca ouvi fazer essa pergunta a este Sr. Ministro, nem a qualquer outro, seria perguntar-lhe se ele por acaso estivesse aqui. E ele aqui estava à vontade, e não tinha televisões, não tinha nada, e era capaz, se calhar, de responder. Portanto, cedeu, ou pelo menos falou nessa questão, mas foi dizendo que nunca, salvo erro, que nunca com menos de 5 ou 6 anos como reformados. Eu aqui tenho que falar já. Tenho que falar. Porque um professor reformado há 5 ou 6 anos
não tem tempo nenhum para que o trauma porque passou no ensino, principalmente depois de uma senhora ministra ter estado lá e ter destruído praticamente o ensino em Portugal, ter feito e gizado tudo aquilo que fez. O professor que sai, em 5 ou 6 anos, não consegue esquecer, por um lado, nem retirar de si os traumas. Portanto, o Sr. Ministro, quando diz isto, volto a dizer, não por mal, mas com verdade, não está dentro do assunto. Não está dentro da total realidade. Não está. Se me viesse dizer, e ele acha que não, porque ele acha o seguinte, ele acha que um professor reformado com 10 anos, que já perdeu todo o simbolismo, todo o trejeito, toda a prática. A sua capacidade de ensino. Eu até nem diria isso, não quero ir tão longe. Quer dizer... mas dá a impressão, e tenho quase certeza, que pensará desse modo. Não, há 10 anos, 12 anos, está perfeitamente desligado disto. Não está. Não está. O professor, ao fim de quase 40 anos, não são 10 anos que o desliga de tudo aquilo por que ele passou e principalmente dentro da matéria programática que ele proferiu, de maneira nenhuma está longe disso. Professor, partindo desse princípio, nós jamais poderíamos colocar um deputado na Assembleia da República que há 10 anos não era deputado. Não, portanto, de facto não. Porque já não estava com as suas reais capacidades, não é? Ou são diferentes? Não, o problema é esse. Não é? Mas pronto, este Sr. Ministro entendeu que os 5 ou 6 anos, salvo eu, seria o ideal e, com mais, não. É um erro. É o primeiro grande erro do atual Ministro que nós temos. É o primeiro grande erro que, se calhar com boa intenção, mas que, vamos lá ver, nós não podemos viver... Vamos lá ver isto. Nós não podemos viver... De que forma, professor, de que forma... Nós, com bom senso, acho que sim. Mas com boas intenções, dizem, está o inferno cheio. Mas de que forma podem os professores reivindicar as condições que querem? Ou seja, se não me engano, há muitos anos, desde até inclusive o meu tempo, mas agora ultimamente, há uns 6, ou 7, ou uns 8 anos, que isso é reivindicado pelas diferentes associações que defendem, que são os sindicatos, que defendem, enfim, a pessoa, que defendem o valor, que defendem o futuro dos professores. Isso é sabido. É evidente que qualquer profissão... Mas o que é que está a faltar? O que é que está a falhar? Nós podemos fugir dos professores. Nós podemos sair da órbita do professor. Qualquer profissão. O senhor tem uma empresa fantástica. E tem meia dúzia de craques como colaboradores. Agora, ainda não se diz muito colaboradores, já se vai dizendo colaboradores, certo, como empregados. E o senhor manda-os para 300 km de distância, manda-os para 200. Mas eu tenho a certeza, e nós estamos no campo teórico agora. Sim, mas eu tenho um professor e tenho eu, perdi aos 6 rapidamente. O senhor tem a certeza que o senhor não conseguia nem a rentabilidade. Não, e perdi aos 6. E ia perdê-los, de certeza. Sim. Olha, ia perdê-los para outras empresas por menor custo. Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Até mesmo pelo cansaço e desgaste acumulado. Agora, imaginando o Sr. Filipe e eu com muita mais facilidade, que claro, estamos a 300 km de distância, ou que estamos a 200 km de distância, qual será a empatia que nós temos, por mais que gostemos da profissão, sim, claro. Por mais que gostemos dos alunos, mas qual é a empatia, qual é a vitalidade, qual é a força que nós, força intrínseca, força psicológica, que nós temos para 300 km afastados do habitat conseguirmos trabalhar em paz, em serenidade e para um fim que se quer válido. Todas as profissões devemos ter uma sanidade mental limpa, com tranquilidade, com paz, como o professor acabou por referir agora. E quando são profissões que lidam diretamente com o ensino,
com a valorização, com o crescimento dos jovens, e crianças e jovens, quando os ensinamos a matéria, quando os ensinamos os valores, a educação tem que partir de casa, mas quando ensinamos tudo aquilo que o professor acarreta na vida social de uma criança e de um jovem, se o professor não tiver uma mente sã, uma mente limpa, uma mente pura, uma mente com disponibilidade para dar tudo de si, eu diria que é quase impossível o professor fazer o melhor trabalho possível. Mesmo que queira, mesmo que a sua vontade seja aquela, a mente vai estar sempre a bloqueá-la um bocadinho. Acho que tem razão, penso que tem razão no que diz, e repare, há muitos e muitos anos, aqueles que eu sempre venerei, porque eram aqueles que eu respeitava muito, que eram os mais antigos, que os ouvia com muita atenção para aprender, diziam que o professor tem que se descalçar antes de entrar para a sala de aula. Quem diz o professor diz a professora. Eu aqui estou a englobar... Sim, na generalidade. Estou a englobar. Pois está bem, eu concordo perfeitamente, ouvi, concordo e tentei seguir sempre isso. Ou seja, os problemas dos professores ficavam à entrada, não iam para a sala de aula e depois, quando acabasse a aula, durante 5 minutinhos, às vezes 10, no melhor que havia, então voltavam. Que são as preocupações do homem. Mas vamos colocar no lugar do outro. Nós conseguimos fazê-lo? Não, o problema é este. Nós conseguimos fazê-lo? O problema é este. O que é que o professor tem que conseguir fazer? Esse professor ou essa professora que está a 200, que está a 300, e mais, que porventura tenha filhos, ou seja, que tenha lar, longe deles, que tenha um lar constituído, mas não os tenha consigo, ou não tenha pessoas de família consigo, é muito pesado. É quase uma falsidade. Está-se a pedir a esse professor ou a essa professora que faça isso. Isto é, que consiga entrar. Nós, numa semana de 5 dias de aulas, há 4 que até podemos conseguir abstrairmos na sua totalidade dos problemas que temos cá fora, da saudade dos filhos, da família, do lar, mas há um dia que não conseguimos. Eu vou dizer, eu acho que em nenhum dia consegue. Fiz. Se for assim, conforme eu tentei projetar, enfim, que eu diria que não é teoricamente, que isto é prático. Claramente. Isto não é teoricamente. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma. Isto é prático, mas não tenho dúvidas eu nenhumas. estou a falar teoricamente, ou vamos fingir que estou a falar teoricamente para as coisas ficarem mais serenas e nós não afugentarmos quem nos está a ouvir. Mas pronto, vamos fingir que é teoricamente. Claro. Eu digo que nem um dia. Não. Sabe porquê? Completamente de acordo. Sabe porque esse professor ou essa professora estão perante uma turma, e depende agora dos anos que estejam a lecionar. Imagino que é o 7º, imagino que é o 8º, imagino que é o 9º. Que são idades, em princípio... Difíceis, mas muito próximas, se calhar, dos filhos que possuem. Por exemplo. E isso é impossível nós querermos que o professor ou a professora retire, durante aquele tempo, a imagem dos filhos. Seu próprio filho. De quem não consegue estar a acompanhar. É muito complicado. É duro. Isto é muito complicado. É duro. Agora, como resolver isto? E então, o que é que o governo faz? Também ouvi, eu estou a falar tudo porque ouço e leio. Se não me engano, 300 euros ou 400 euros, se a memória não me atrasou, que o governo vai dispor para esses senhores professores e essas senhoras professoras que estão muito distantes, usufruírem melhor. Não é o dinheiro que está em causa. Professor, não mesmo o dinheiro pode estar em causa. Professor, mesmo financeiramente, o professor falou aqui de um ponto muito interessante. Falou precisamente do fator financeiro e desse apoio, dessas ajudas de custo para os professores. Mas a minha pergunta, será que alguém viu o aumento das rendas? Ou isso está de fora? Não é só o aumento das rendas. Não é? Pois, não é só o aumento das rendas. As coisas não são assim. São os aumentos sucessivos. São os aumentos sucessivos da vida em Portugal. Sim.
de tudo. Nós aí podemos Ui, trancávamos podemos, aqui. Só tínhamos aqui conversa até amanhã. Mas isso... temos uma conversa para uma semana de aulas. completamente. Não há hipótese. Não são esses 300 ou 400 que eu, de facto, de memória, não Sim, tenho mas bem não presente. é importante. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o valor humano. O que está em causa é tentar eu sei que, vamos lá ver, eu sei que a solução não é fácil. Eu reconheço. Certo. Agora, ela não seria tão desastrosa como é se fosse minimizada. Não, se em vez de o tal professor ou a dita professora se distanciarem ou se distanciassem 200 ou 300 quilómetros, conseguissem substituí-los por outros que só estivessem 100 quilómetros, 50, professor, era 150. Era aí que menos, eu ia chegar. Não, porque... Eu continuo a dizer, e peço imensa desculpa, enquanto que não me conseguirem provar com dados próprios de onde estão a maioria dos professores formados em Portugal, e eu continuo a dizer, e já digo isto há bastantes anos, e eu acho que como um programa verdadeiramente efetivo, verdadeiramente estudado, eu acredito que todos os professores conseguiriam ser colocados num raio de 80 km. Portanto, vamos olhando para o mapa de Portugal e vamos colocando os professores que estão formados numa determinada zona com uma distância máxima de 80 km. Ou seja, isto sempre até ao sul do país. Portanto, eu percebo que depois o sul do país tenha menos professores. Mas vamos pegando de baixo para cima os professores que estão numa área de residência mais próxima para suprir essas mesmas necessidades. Era aí que eu queria chegar. Porque senão, quer dizer, se for... Eu vou utilizar aqui uma expressão que não é correta, mas se for à balda ou à sorte, portanto, tira-se um papelinho, olha, e vem uma pessoa de Monção e vai para o Algarve. E depois vai uma pessoa do Algarve e vem para Guimarães. Sim, porque não pode. Nós lemos 300 km. Veja, porque nós estamos aqui em Guimarães e de Guimarães a Lisboa, ou de Guimarães ao Algarve, são 600. São 600 km. km. São à volta de 600 km. Sim, a Lisboa são 350, 370. Pronto, então nós quando falamos em 300 km, nós estamos naquela área muito grande, sim, enorme, de Lisboa. Exatamente. E, enfim, contiguidade de Lisboa, não é? Sim. Pronto. Mas ainda faltam quase 300. Eu estou a tentar dizer, há bocado estava é que nessa área de os outros quase 300, tentar encontrar pessoas que se deslocariam menos tempo, menos quilómetros e de certeza que iam render como profissionais muito mais. Não tenho dúvidas. Mas muito mais. E que iriam, de facto, dar o melhor que tinham em prol daquilo que escolheram, que era o ensino. Não tenho dúvidas. Agora, não me venham dizer, isso não me acredito e não aceito, nem venham insistir que esse professor ou essa professora a 300 km de distância, e se por acaso não tiverem a família, de facto, ou melhor, se tiverem a família nos tais 300, etc., não venham, por amor de Deus, exigir que façam igual, perfeito, e que estejam muito bem, porque não conseguem. Não, sem dúvida. Isso é humanamente impossível. Professor, a escola começou esta semana. Eu quero fazer estas duas perguntas porque eu tenho aqui a fazer. Professor, foi professor, lecionou muitos anos. O que é que sente um professor quando está na escola e sabe que naquele dia a escola vai se encher? Porque até então eles estão ali, eu diria que uma semana, 10 dias mais ou menos, em que a escola está vazia. Há toda uma preparação daquilo que será o novo ano letivo, o estudo dos manuais, as normativas da própria escola e por aí fora, que todos nós sabemos. Mas a escola está vazia.
Está um silêncio ensurdecedor dentro daquela escola. O que é que sente um professor quando sabe que no dia 12, no dia 13, no dia 14, aquela escola vai se encher com 700, 800 mil alunos assim de repente e o ruído vai ser tremendo? Ora bem, eu era capaz de dividir, Em duas partes. subdividir em duas partes. O senhor perguntou-me, sinto, Certo. e eu acho que é mais correto de modificar o tempo verbal e dizer sentia. Também. Eu explico porquê. Não estou contra ninguém, atenção. Queria já ressalvar que, Ok. queria ressalvar que não estou contra ninguém, embora possam vir a pensar, e se pensarem, pensam, o pensamento é livre, felizmente, mas convém que haja sensatez. Eu não estou contra ninguém. Mas quando digo sinto e senti e sentia e sinto, é porque os professores de agora não são efetivamente, ou melhor, não pensam, não acreditam, não têm consigo a filosofia de ensino que outros tiveram. E é óbvio que os atuais até podem ter razões, a apontar razões aos tais, sejam elas de que ordem forem, Ok. porque eu já tive idade inferior àquela que eu tenho. Já mais Eu jovem. já comecei, já passei, já terminei. O problema não está nisso. O problema está em o professor sentir dentro dele a grande responsabilidade de saber o que é o ensino, de saber o que é o ato de aprendizagem. Porque saber transmitir começa logo por aí. Saber transmitir é algo de muito complicado. Ter conhecimento eu não duvido. Claro. O problema não está no ter conhecimento o problema está em transmitir esse mesmo Esse conhecimento. conhecimento para. Pronto, começa logo por aí. Depois, tem que haver da parte daquele que é profissional a sensibilidade, que é muito importante de conseguir a empatia necessária para conversar, para dialogar, para ensinar um conjunto de seres humanos durante quase um ano. Exatamente. São 9 meses. É isso mesmo. E isso não é fácil. Não é do pé para a mão, nem é com ameaças, nem é com chamadas ao diretor, porque nem é... Até estamos a falar de 25 mentes, todas elas 25, diferentes. 30 Agora- que são totalmente desiguais. Completamente Eu não diferentes digo umas das desiguais, outras. são desiguais. Não há dois alunos iguais. Exatamente. Não há. Mesmo na avaliação, para quem, e há muita gente que o faz, diz que estão em pé de igualdade, eu sempre discordei, e continuo a discordar, que isso seja válido. Mas eu não estava aí, eu não estava na avaliação, eu estava no contacto. E o contacto é muito importante. Isto é, a primeira semana, se efetivamente houver aulas, e se efetivamente o professor ou a professora estiverem face ao conjunto, aos conjuntos, aliás, com quem vão lidar, porque são diferentes. Sim, claro. Isto é, o professor... Não é que a profissão de professor é extremamente complicada. Para aqueles pais que pensam que não, é extremamente complicada, porque é sair de uma sala em que estiveram face a 30, para entrar, passados 5 minutos, noutra, em que estão face a outros 30, totalmente diferentes, e também, se calhar, de anos diferentes. Se puder brincar aqui um bocadinho, os pais que acharem fácil, é simples, levem 25 para o trabalho e tenham-nos lá todo dia. Não levam. E os pais que tenham, que me perdoem, que tenham paciência, mas eu tenho que dizer que a maioria dos pais ainda não entendeu a dificuldade da profissão de professor. E como não querem entender, levam as coisas que ouvem dos filhos, sejam verdade, sejam mentira,
levam-nas muito superficialmente, por um lado, e levam-nas muito profundamente, por outro, porque querem logo bater no professor ou na professora. Não é assim que um pai ou uma mãe deve reger a vida educacional dos seus filhos. Não deve ser assim. Até porque está a educar o filho para esse lado também. Está. E depois, passadas gerações, quando esse filho ou essa filha chegar aos 30 e 35 anos e tiver também filhos, não venha dizer, nem querer, que atue de maneira diferente com os filhos. E isto começa a ser um ciclo vicioso. Claro. E é aí que nós estamos. Completamente. É aí que nós estamos. Professor, vamos passar à escrita. São 5 os livros durante um ano. Eu diria que é uma tarefa muito árdua. Eu diria até que não deve ter tempo para sair da escrivaninha. São 5. Já temos aqui 3 livros que estão aqui em cima desta nossa mesa. Faltam 2 que estão já também concluídos, estão já na gráfica. Vamos recuar ao último programa. Professor, o que é que lhe deu? O que é que lhe deu para se lembrar, acordar num dia assim, eu no próximo ano vou lançar 5 livros? Bom, a resposta é fácil. Isso é um projeto, agora tem mais tempo, mas em janeiro deste ano, era um projeto que tinha 2 anos e meio. Ok. Mas a razão, a mim, que sou o aventureiro desta coisa toda, que sou o ruim dos bosques disto tudo, a mim pareceu-me que era válida. E que era Porque executável. Em 2024, que é este ano, eu prefaço 50 anos de vida literária. Muito bem. E 50 anos de vida literária não é assim qualquer coisa banal, qualquer coisa muito fácil de entender, até fácil de aceitar. Nem é todos os dias. Sim, também não é todos os dias. E se calhar contam-se pelos dedos das mãos aqueles que... Portanto, esses 5 foi uma projeção que eu, muito a meditar, muito a pensar, muito a esgrimir os neurónios, que eu entendi que era engraçado para mim, só para mim, tentar fazer vir a lume esses 5 livros num só ano. E todos eles, digamos, em modos diferentes. Sim, completamente diferentes uns dos outros. Eu começo por poesia, passo a crítica literária, depois passo, digamos, a uma série de diarística. Se não é bem diarística, mas é memorial, isto é, tentar falar ao abrigo de perguntas que me fazem. O título é Grande Entrevista, de mim. Não gosto muito, mas tentei. E são os que estão cá fora. Isto é, são aqueles que nasceram. Exatamente. São mais 3 filhos. Os 2 que faltam. Estão na gráfica, não é? Os 2 que faltam, eu falar neles vai-me fazer mal. É? Vai. Mas vou falar. Muito bem. Sim, mas vou falar, mas vai-me fazer mal. Vai-me fazer um bocadinho mal. Concluídos estão há muito tempo. Devo dizer-lhe que o romance, que nem sei se será o 4º, nem sei se será o 5º. Dependendo de como saiam, não é? Dependente de quando me for entregue. Muito bem. Não sei. Foi terminado a meados de 2023. Muito tempo, por isso. São 479 páginas. Não, esse já tínhamos conversado sobre esse é, de facto, o maior. Pronto. O maior dos 5. Portanto, e neste momento até lhe digo, com toda a sinceridade, que percebo um bocadinho disto. Lhe digo que falta pouquíssimo. Para sair. Embora, enfim, a senhora que é responsável pela editora me queria convencer que não. O que falta sair é contracapa apenas e as batanas, ou orelhas em termos mais corriqueiros. Não falta muito. Depois pode, eventualmente, a gráfica, são 479 páginas, são 100 exemplares para mim, que eu paguei cada a 15 euros, ou seja, no total paguei 1.500 euros.
Pois, e agora chegámos a um ponto em que eu não vou, em que eu não tenho possibilidade, mesmo eu, de me calar, mas tenho que falar. Claro. Tenho que falar no plano editorial português. Está mal? Tenho que falar mesmo. E pode falar. Eu estava a dizer que paguei por cada um 15 euros, que comprei 100, portanto que paguei 1500 e paguei e liquidei em 19 de julho. Hoje são 16 de setembro, estamos quase no 19 de setembro, ou seja, quando for 19 de setembro, São 2 meses. significa que há 2 meses que eu liquidei. E nestas coisas de liquidar, nestas coisas de contratos, sabe tão bem Exatamente, como é isso eu, mesmo. sabe tão bem como eu que há o deve e há o haver. Exatamente. Eu não tenho. Portanto, resumindo aquilo que para mim é um bocado complicado, mas porque eu queria explanar Claro. o que seria contraproducente numa entrevista, não se trata disso. Eu diria, portanto, que os 2 livros, principalmente o romance, na minha percepção, já poderia estar Cá fora. nas minhas mãos. Claro. A senhora que é responsável pela editora entende que não. E isto eu tenho que dizer aqui. Entende que não, e os motivos. Ou seja, o motivo principal que invoca é o motivo... eu estou a rir, mas não dá vontade de rir. Mas nem assim vai dar vontade de rir. Acho que a ninguém. O motivo é que eu liquidei o livro em 3 prestações. E na altura, no momento, não me foi dito rigorosamente nada. Eu propus, foi aceite. Se me tivesse dito tem que ser de uma só vez, com certeza quero de uma só vez. Como nada me foi dito, eu entreguei 150 euros em 17 de maio, entreguei 150 euros em 19 de junho e entreguei 1200 euros em 19 de julho. Professor, E não foi eu dito. peço imensa desculpa, mas isso não tem nada a ver Mas uma quer coisa ver? com Não, a mas outra. a resposta que eu tenho... Os contratos que cada um faz, Pois. em termos de pagamento, são contratos completamente Mas normais então deixe-me só dizer isto. entre entidades. Não é? Deixe-me só dizer isto, eu até vou fazer de conta que ninguém está a ouvir e que estou só a falar consigo no café. Que maravilha! A senhora entende que o pagamento gradual implica que o livro seja também elaborado gradualmente. Muito bem. Sim, senhor. E como é trabalhado gradualmente, é por isso que está a demorar. Muito bem. E então, em termos de fecho, diz que um livro naquela editora demora entre 3 a 6 meses a estar completo e nas mãos do autor ou da autora. Portanto, se não importa o nome, nem Não, a gráfica, sei mas não. se a senhora quiser comprar uma televisão a prestações, ou leva a televisão no final do pagamento das prestações, ou então no primeiro mês leva o comando, no segundo mês leva a ficha. Tudo gradual. Tudo gradual. E então no terceiro mês é que leva tudo para poder ver, de facto, os canais que muito bem entender. Não, de facto Se formos por interessante. aí, de facto... Portanto, a senhora, eu penso, bom, a senhora é demasiado jovem, demasiado, mas às vezes isso não quer dizer nada. Não, isso às não vezes tem não quer nada a dizer ver. nada. O que me parece é que a senhora despreza valores humanos, valores sociológicos e até valores humanitários que são ou devem ser constituintes de um ser pensante. Essa senhora até agora mostrou-me 2 coisas: autoconvencida, autodeterminante e mais um auto que eu não digo agora. Pois, é melhor. Professor, vamos aos livros, porque é isso que importa. Não, eu estava no livro. E o romance é extremamente Eu válido. espero com toda a sinceridade, porque acho que o trabalho que o professor teve
para que os livros fossem lançados no ano de 2024, na celebração dos 50 anos de vida literária. Sim, durante o ano todo. Possam efetivamente estar cá fora os 5, estão 3, faltam 2, esperemos que os 2 ainda venham a tempo para a celebração e na sua plenitude efetiva destes 50 anos e voltamos ainda aqui aos livros, porque isto dá trabalho, livros completamente diferentes, e eu olho para a própria contracapa, onde vejo sempre a fotografia dos autores. A escolha das fotografias é curiosa porque remonta a anos diferentes da vida literária. Uns muito próximos, outros mais distantes. Mas isso tem muito a ver comigo. Muito bem. Tem muito a ver comigo. E tem a ver comigo, e não só comigo. Tem a ver também com o conteúdo do livro. Ok. E, portanto, como eu tenho... nem sou muito apologista de fotos, mas como eu tenho várias em determinadas idades, a mensagem diz-me qualquer coisa e eu procuro que ela se encaixe em determinada idade. Muito bem. Estou a explicar isto precisamente... Sim, lá está. São a celebração dos 50 anos e sempre com... Porque, rapaz, são 50 anos, eu penso que mas principalmente esta, de facto, faz agora 2 anos esta editora, é demasiado tenra, é demasiado menina para perceber estas coisas. Claro. Quer queiram, quer não. Mas outras, nós não temos editoras. Vamos lá ver. Se calhar vou escandalizar aqui muita gente. Nós não temos editoras. Não temos. No entanto, eu sei que se tivesse aqui 10 pessoas, amigas de ler e amigas de visitar as feiras do livro, me diziam que eu era mentiroso. Não sou. Porque elas, de facto, lá nos stands estão espalhadas. Agora, o que as pessoas não sabem é que a esmagadora maioria está falida e estão com livros antigos, por um lado, ou seja, com algum tempo, por um lado, com alguns de algumas como intercâmbio, para ver se fazem algum dinheiro para atenuar. Isto é que é a realidade. Nós temos uma Chiado, por falar um bocado em Chiado, que hoje se chama Atlantics, que tem 16 anos. Mas é uma editora, quer dizer, já é uma editora. Ok. Tem pequeninas sim, mas tem 5 aglomeradas, chamou-se sempre Chiado, e salvo erro, há 3 anos para cá, deu-se esse complô e chama-se Atlantic Books. Embora seja muito conhecido por Chiado. Chiado abaixo, Chiado acima. Bem, mas é uma editora. Agora, eu vou deflagrar aqui uma coisa engraçada, que eu acho que é engraçada para todos ouvirem. O mês de agosto foi dramático para mim. É sempre dramático para mim. Ok. Porque eu vou utilizar aqui uma hipérbole, um exagero linguístico, que é dizer o seguinte: não se trabalha em agosto. Claro que isto é um exagero. Certo, mas... E há muita gente a trabalhar, eu sei que sim, mas de facto a maioria não trabalha. Então o mês de agosto é dramático para mim. Porque não é que eu não gosto de descanso, não é que eu não gosto de algumas férias, embora poucas, mas distrair um bocado. Gosto. Sou igual aos outros. Ou melhor, sou menor que os outros, que a maioria gosta de muito. E eu nunca gostei. Agora, é dramático mesmo, quando nós verificamos que não há possibilidade de retorno. Não há. Quando eu digo retorno, quero-me referir... Eu não queria utilizar o termo inglês. Agora nós agora utilizamos muito. Sim, exatamente. Um tal feedback. Sim. Porque quem não disser agora feedback, parece que é um bocadinho... Tem deficiência mental. É quase como quem não tiver mestrado. É quase. É deficiente mental. Não tem mestrado, é uma chatice.
Não diz feedback, também é uma chatice. Não diz clamor, é uma chatice. Não diz look, é uma chatice. Não diz in, é uma chatice. Portanto, nós agora vivemos muito. De antes criticava-se imenso os francesismos. Hoje nós vivemos com os termos ingleses. Brasileiros já nem falo, porque Sim. os brasileiros já estão perfeitamente misturados com os portugueses, não é? Sim, sim. E o que queria dizer é que o agosto se torna difícil. Difícil. Mas também é engraçado, por outro lado. Engraçado, se calhar não é bem engraçado, mas pronto, é engraçado. Vamos ao Facebook. Então no Facebook, durante o mês todo, começaram a surgir reclamos de editoras. Ok. Eu nunca vi tantas editoras e tantos preços e coisas que é impossível. Que é impossível. Eu tentei telefonar para uma... Telefonar não, perdão. Não foi telefonar. Tentei contactar. E consegui que me dissessem, se calhar estavam distraídos, que a editora tinha meio ano. Tinha sido constituída há meio ano. Eu não sei se tinha sido constituída legalmente ou não. Isso eu aí não sei. Sim, claro. E o senhor, nós os dois podemos fazer uma editora. Nós, aqui mesmo, a funcionar aqui. É facílimo. Agora, o que não vamos ganhar dinheiro nenhum. E se pagarmos, ou melhor, se conseguirmos entregar os livros de 3 ou 4 no máximo contratos, é o muito durante um ano. Mas somos nós que felizmente usamos a sinceridade, usamos a honestidade mental e não só mental, e conseguimos. Porque isto é tudo para ganhar dinheiro. Claro. Então o tom panfletário, Filipe, o tom panfletário foi a coisa que mais me arrepiou, que mais deu cabo de mim. Por isso é que eu digo que foi um mês dramático. Pois. É mais por causa deste. Porque o tom panfletário é incrível. Sim, sem dúvida. O tentar impingir algo, o tentar vender alguma coisa. O tentar vender, mas o modo de tentar vender. Sim, mas vivemos num mundo cada vez mais rápido e cada vez mais agressivo nesse sentido. E é normal que as coisas apareçam dessa forma também. Não é só olhar para lá, não é só ler, é também ter a oportunidade, ter o civismo de criticar. Nós temos que ter a atitude crítica perante o que vemos, perante o que lemos e perante o que pensamos. Ainda assim, do outro lado, quando estamos sujeitos à crítica, normalmente não encontramos do outro lado muitas pessoas que tenham essa pretensão, que consigam olhar para aquele momento, para aquele assunto, como uma forma crítica e ela própria debater, mesmo que esteja... Imaginemos, nós temos contra alguma coisa e fazemos uma crítica construtiva sobre aquela coisa. Só que não concordamos. Mas não concordamos. Pois. Mas do outro lado, aquilo que vai aparecendo é uma resposta bárbara àquilo que foi a nossa crítica, ao invés de colocar também eles a crítica no sentido de concordar. Portanto, debatamos aqui alguma coisa, uns contra e outros a favor. Mas não, aquilo que acontece sempre que há uma crítica é o não aceitar daquela crítica e atacar a pessoa que está a criticar só porque não tem os mesmos ideais. E isto acho que é um retrocesso claramente naquilo que é a literacia portuguesa. Porque nós não conseguimos conviver com a crítica se esta não estiver e não ir ao nosso encontro. Exato. Repare que eu vou falar 2 minutos apenas, porque não gosto muito e vou falar 2 minutos apenas do Facebook. Qual foi ou qual é a parcela dominante do Facebook justamente para uma aceitação do Facebook? É a palavra amigo. Exatamente. O senhor está farto de saber que de 2.000 e tal amigos, o senhor está, eu tenho a certeza que está ciente que se tiver lá 100 amigos, é muito.
nem o próprio nosso neurológico cognitivo tem capacidade para termos tantos amigos. Não conseguimos conviver efetivamente, podemos conhecer. E conhecer é outra coisa. Mas sabe o que é? Mas conviver, a mensagem. não conseguimos. Não conseguimos. Está aprovado cientificamente. A mensagem de resposta. Ou uma música que o senhor lance. Qualquer coisa que o senhor diga. Que agradou a uns, mas não agradou a outros. Tem apenas 3 ou 4, normalmente, 3 ou 4 linhas pequeninas. Não tem mais nada. Não tem absolutamente mais nada. Isso não é escrever sequer. Ou então tem os sinais. Tem os sinais. Os emojis. Sim. Professor, eu ia lhe perguntar precisamente sobre isso. Como é que vê a literacia no momento? Como é que vê também a literacia no futuro? Houve alturas em que a escola tentou colocar o ponto de vista tecnológico, já se percebeu que não funciona. Inclusive, os nórdicos foram os primeiros e já retiraram das escolas. Os nórdicos foram, exatamente. Porque não funciona. Portanto, papel... Como tiraram os telemóveis. Como tiraram os telemóveis. E perceberam que isto não funciona. Como é que vê esta literacia? Até porque depois nós olhamos, e eu percebo também o preço, mas nós olhamos muitas vezes o custo de um livro impresso, em papel, que tem um cheiro completamente diferente, tem uma forma de leitura completamente diferente e tem um valor sempre muito mais alto. E depois, se comprarmos o mesmo livro de forma digital, tem um valor, eu diria, quase residual. Custa-nos 3 euros, 4 euros. Não é a mesma coisa. Desculpem-me, mas não é a mesma coisa. Ainda assim, como é que o professor vê este cenário? E depois, por outro lado, se o professor ainda continua com esperança de que os jovens possam efetivamente pegar mais nos livros e menos naquilo que é o mundo digital, porque nós sabemos que hoje em dia, e não é à toa que os nórdicos retiraram os telemóveis, retiraram os conteúdos digitais, retiraram os miúdos de frente aos ecrãs, porque estudavam de forma já digital e tiveram essa necessidade de os tirar de frente aos ecrãs. Como é que o professor acredita perfeitamente que o livro em papel vai perdurar no tempo, ou cada vez mais com estas novas gerações o mundo digital, o livro de forma digital vai ganhar cada vez mais proporção? Já há um bocadinho mexi um pouco nisso. Não vou alongar muito, mas vou-lhe dizer que não me acredito. Eu não me acredito. Porquê? Porque, ao contrário dos países que citou, entre nós, o plano digital, há 5 anos para cá, está a ser brutalmente, ou está a ter brutalmente uma insistência fortíssima. Muito grande. Cada vez lemos mais e vemos mais, sei lá, a contração de créditos, por exemplo. Digital. Já não se manda nada para lá. O telefone quase que não existe. Também não está quase que nem é apontado. É apontado o telefone e a parte digital. Até o próprio contacto humano começa a faltar, não é? E até a assinatura digital. Também. Portanto, quando isto é assim, o jovem, sabe que o jovem, enfim, fora honrosas exceções que só servem para justificar o modo, alinham muito nesta perspectiva do moderno. Sim. Do que é melhor. Sim, e no fundo são do que eles, é mais fácil. No fundo são eles que... Não, o jovem normal acompanha o facilitismo. Quanto mais fácil for, melhor. Pois. Não acompanha a dificuldade. É um pouco difícil, que chatice. Isto já não é para mim. Tenho que ter um explicador. Tenho que perguntar ao pai se for da área ou da mãe, porque o facilitismo é que é importante. É verdade. E depois vem o preço, repare. O romance irá custar 17 euros. O meu romance irá custar 17 euros, preço de venda ao público. Estamos a falar de um livro com 400 e tal páginas. A mim, 15 euros. A mim, autor. Eco, digital, 6 euros. Pois.
O dinheiro também é importante. E se calhar vai ser a base de sustentação para que isso, o tal papel, cada vez mais desapareça. Pois. Ou vá desaparecendo. Aos poucos, não é? Muito aos poucos. Ainda assim, eu não sei porquê, mas digo, vá desaparecendo. Mas depois... Porque não me acredito, pá, não sei porquê, não me acredito que vá mesmo desaparecer. Mas olha que há uma insistência muito grande, mesmo por parte do governo, no plano digital. Sim. As empresas todas, os bancos. Tudo. Qualquer empresa. Sim, exatamente. Qualquer empresa do mundo digital. Eu não vou agora especificar, lembrei-me dos vale bancos. Sim, mas só tudo. Lembrei-me dos bancos e realmente eles estão na mão de cima. Não, eu diria que hoje em dia, tudo que seja esse tipo de empresas, bancos e etc., se for lá de forma manual já não conseguem. Não. Já não introduzem dados nenhuns. Eu estou com... É tudo de forma digital. Você chega... Não, há bancos em que o senhor, para entrar, tem que saber carregar em que para o que é que vai lá fazer para depois entrar. Sim. Não é? Exatamente. A não ser um gajo que fuja de uma cadeia, então ele senta por lá dentro e já pode. Com as pistolas no ar e já vai e não carrega em pontos nenhuns. É isso mesmo. Mas nós não, não é? e tem direito ao tempo de antena e por aí fora. Tem direito a tudo. Tem direito. Professor, faltou-nos falar de um livro apenas. Olha, para terminarmos, tem não é? razão, eu não quero fugir a falar. Número 4, que não sabemos bem... Ou melhor, foi o quarto livro a ser escrito, mas não sabemos bem se vai ser o quarto ou o quinto. Não sei se... Eu presumo que vai ser o quarto. Okay. Presumo, tudo me leva a crer. Muito bem. O quarto livro, assim, rapidamente, é um livro que é concluído em termos de paginação e chamadas artes finais em agosto, inícios de agosto, e que entra na gráfica no 5 de agosto. Okay. Mas como em agosto, eu já disse há um bocadinho... Ninguém trabalha. É um mês dramático para mim. Eu só estou a contar o setembro. Pois. E como só estou a contar o setembro, se calhar só para fins de outubro é que eu terei. Mas é prosa. É uma prosa, para toda a gente entender, que eu chamo prosa corrida, ou seja, não é romance, tem ficção, sim, mas não é romance, não é novela, é prosa, unicamente prosa, e aquilo que eu chamo prosa corrida. Ok. Vamos aguardar por esse. Eu gostava muito de já estar aqui a ler um bocadinho do quarto livro. Mas ainda. Mas não consigo. Vamos ter que aguardar mais. Vamos ter que aguardar mais pelo quarto. E depois espero vir cá no final do ano. Para já desejar, com os 5. Para desejar as boas festas aos queridos ouvintes. É isso mesmo. Para desejar também assim um novo ano muito feliz e trazer pelo menos um. Eu acredito que vão vir os dois. Vamos lá ver. Eu acredito que virão os dois para completar então neste 2024 os 50 anos de vida literária. Mas agora vou dizer uma coisa aqui pela amizade e pela sua amabilidade, que já iniciei outro romance. Eu ia terminar esta conversa precisamente a perguntar-lhe quais são já os projetos futuros, porque quem lança 5 livros num ano apenas, a mente não para e provavelmente tem já projetos futuros. E para a última questão, é mesmo essa: o que é que já vem por aí, o que é que já tem em mente? Olha, que curiosamente faz hoje 8 dias, da parte da tarde, a segunda parte da tarde, eu chamo-lhe a primeira, é aquela em que, com este calor e tal, há um certo burilar de descanso, de laisser-faire, de laisser-passer, para depois entrar no trabalho. E, precisamente, engendrei o título, Estou na Arquitetura do Romance, que será o 45º título. Maravilhoso. Mas pronto, as coisas vão já se estão a desenvolver mais depressa do que eu queria, porque nem é o meu pensamento de velocidade, não é? Mas já está no papel. Não é? Sim, mas já vai nas 30 e tal páginas e é engraçado.
Pronto, e vamos ver o que é que vamos ver. Vamos ver o que é que vai dar. E será certamente mais ver. Mas não tenho pressa nenhuma em terminar, nem tenho data para publicar ou para editar, não. É para o ano. Sim, esse é diferente. É diferente. Era marcar um ato simbólico. Marcam, esses para mim, nem que seja só para mim, os 50 anos. Marcam os 50 anos de vida literária. Exatamente. O outro, depois tem mais tempo. É mais um volume, é mais um livro, é mais um romance, que eu gosto muito. E vamos ver. É como digo, vamos ver o que é que vai dar. Isto é como quem pega num clube de futebol, não é? Na formação, principalmente. E vamos ver o que é que dá. Tenho ali 24 tipos do sub-15. Vamos ver se consigo formar aqui algum grupito engraçado e tal. É mais ou menos isto. E depois vê-se o que é que dá. E a palavra é isto. A palavra é isto. Jogar as palavras, ver como é que elas caem, ver como é que elas se posicionam, ver o que é que depois nos dizem, os recados que nos remetem para nós podermos, de facto, sem nos lembrarmos, não só dos verdadeiros críticos, que são pouquinhos em Portugal, pouquíssimos, mas dos críticos de bancada. Também. Sabe que os críticos de bancada cada vez são mais. Cada vez são mais. Maiores, sim, no sentido de mais, de quantidade. Esses são mais e têm cada vez mais, ou melhor, acham que sabem tudo com autoridade. E ao fim e ao cabo depois não sabem rigorosamente nada. Principalmente os que leem jornais esportivos. Também. Porque nos jornais esportivos também é verdade. Também vêm lá, nos jornais esportivos, não sei se já reparou, eu agora não sei se vem, se não vem, mas aqui há uns meses atrás, quando eu de vez em quando lia ou folheava, eu vi lá dois amigos mais novos que escreviam, um licenciado em Direito, e não interessa mais o outro nem outro, mas eu via lá porque é dinheiro também. Claro. E quem paga melhor é o Record. Pois, isso não sei, não é? Mas não, eu estou a dizer isto, não sei se é verdade. Pois, não sei. Mas foi aquilo que me disseram. Pois. Que me disseram. Pois, não sei. E, portanto, os de bancada há muitos. Há muitos, de bancada há muitos. Mas... E nos Facebooks então é que há. Não, sim. Mas no Facebook há muitos. Não, esses são aos milhões. Professor, muito obrigado por esta conversa, mais uma que estivemos aqui. Estamos já com 3 livros lançados, faltam 2. Até ao final do ano eu tenho a certeza absoluta que vão sair cá para fora para completar então os 50 anos de vida literária. E, portanto, com 5 livros, com 5 temas completamente dispares uns dos outros. Sim. 5 livros diferentes, todos eles uns dos outros, e que valerá a pena também adquirir. Professor, muito obrigado. Uma boa conversa. Falamos sobre literatura, falamos sobre os livros, os 50 anos, falamos sobre o regresso às aulas, os professores, os alunos, e, portanto, foi uma belíssima conversa hoje. Quem agradece sou eu, é óbvio. Agradeço a sua amabilidade, agradeço a sua simpatia, agradeço a sua paciência de me ouvir e pronto, tenho-lhe a desejar, como sempre, imensas felicidades nesta área que não é fácil, mas na qual está a progredir, eu sei que está a progredir e é muito bom. E não só felicidades na área profissional, na área pessoal, na área familiar também. Muito obrigado, professor. Obrigado, Ficamos então com mais uma extraordinária conversa. Falamos de muitos temas também eles atuais, porque o regresso às aulas foi precisamente esta semana e por isso mesmo deixamos o convite para que de hoje a 15 dias voltemos aqui a este mesmo espaço com mais um convidado. Até lá, um forte abraço.